Síndrome pré-menstrual, a temida TPM. Como que a nutrição pode ajudar mulheres a reduzirem, a controlarem esses sintomas? Quais nutrientes estão reduzidos durante esse período? E como nós podemos suplementar, seja via alimento, seja via suplemento manipulado. Meus amores, sejam muito bem-vindas aqui, Mulheres Nutrida, Mulher Nutrida. Eu espero que você esteja me vendo e me ouvindo muito bem. Seja bem-vinda a mais uma live da nossa Semana da Saúde Feminina. Um conteúdo direcionado para você que é mulher e que em algum momento da sua vida vai passar por alguma queixa, por algum distúrbio ginecológico, seja TPM, seja menopausa, seja candidíase, seja um corrimento vaginal, seja uma síndrome do ovário policístico. Então a gente vai falar de tudo isso, tudo junto e misturado aqui durante essa semana. Então, quero aproveitar e te fazer um convite para que você convoque mais mulheres para participar desse movimento aqui durante essa semana, junto com a gente. Ontem eu fiz um post aqui no Instagram, falei aqui sobre maio. Maio é um mês não só das mães, ele é um mês considerado um mês da mulher também e um mês feminino. Inclusive eu contei várias curiosidades em relação a esse mês. Então depois que terminar essa live, vai lá, porque todo esse conteúdo, toda essa idealização deste projeto para a gente falar de saúde feminina, de saúde da mulher durante esse período aqui, essas últimas semanas aqui de maio, está pautado lá nesse conteúdo, então vai lá para você entender mais. Bom, o papo de hoje aqui é um papo de mulher para mulher, é um papo sobre TPM. Me conta aqui se você sente essas questões ali, como é que é o seu ciclo menstrual, coloca aqui para mim, com TPM, sem TPM. E se de repente você não me conhece, caiu aqui na live de paraquedas, muito prazer, seja muito bem-vinda aqui ao perfil. O meu nome é Cláudia Lopes e o assunto dessa semana é um conteúdo voltado para a mulher, é um assunto sobre saúde feminina. Então, muito prazer, eu sou nutricionista e aqui durante essa semana a gente vai falar muito disso, porque eu senti no meu coração que eu devo compartilhar com o conhecimento que eu tenho de contribuir na vida e na saúde de mais mulheres que sofrem com todas essas queixas femininas, como eu já sofri. E a gente vai passar por isso, porque a nossa vida são ciclos, né? Para quem não sabe, eu tenho quase 40 anos, então daqui a pouco eu já estou chegando ali na menopausa. Mas antes disso, durante todos esses anos, eu tive muita TPM. Quando eu não controlo com a suplementação, que a gente vai já falar aqui, o negócio fica meio louco, então assim, a gente tende a ficar mais irritada, que é um dos sintomas. Mas já passei por síndrome do ovário policístico, já tive crises de candidíase, e a alimentação e a nutrição e toda a minha bagagem de conhecimento me ajudou muito e tem me ajudado muito a nutrir o meu corpo da forma correta. Porque lembrem, sem nutrição não há saúde. E a gente precisa olhar para a nossa alimentação no sentido de nutrir nosso corpo, de nutrir as nossas células, que é o que a gente precisa. E principalmente entender que o intestino é o centro da nossa saúde. Então a gente sempre vai partir deste princípio de olhar para o nosso intestino como uma base do tratamento. Por quê? Todo alimento que a gente coloca pela boca, ele precisa ser absorvido. Porém, o nosso tubo digestivo, que começa na boca, ele precisa estar íntegro para que essa absorção aconteça, para que o alimento seja bem, faça todo o caminho que deve fazer da forma correta, ative as enzimas, ative os cofatores necessários para quebrar essas moléculas do alimento, para que chegue no nosso intestino e nós tenhamos capacidade de absorver esses alimentos, tá? Ou seja, a gente precisa olhar também para a nossa digestão, não é o foco da aula, mas só para contextualizar. Quando a gente tem uma otimização da nossa digestão, nós conseguimos levar esses nutrientes para a nossa célula, para os órgãos alvos, para os órgãos que precisam, tá? Para os sistemas do nosso organismo que precisa. Então, meus amores, como eu falei no início, meu nome é Cláudia, eu sou nutricionista. Então, se de repente você é nova por aqui, chegou agora, coloca aqui nos comentários, tá? Para você que tá aqui no ao vivo, para você que vai ver a live gravada. Se você é nova, coloca nova aqui. E se você já é uma seguidora que já acompanha há mais tempo, ou seja, já é veterana, coloca aí nutrida, mulher nutrida, para eu saber.
E aproveita também, me conta aqui de onde é que você está me vendo, de onde é que você está me assistindo, para que eu possa saber onde que a nossa Semana da Saúde Feminina está chegando aqui nesse Brasil lindo e maravilhoso. Então, meus amores, contextualizando tudo isso, eu quero aproveitar e agradecer você que está aqui no ao vivo, você que vai assistir também o vídeo gravado, e te agradecer por me permitir nesta manhã, tá? Lembre, as lives acontecem toda manhã. Por me permitir aí entrar na sua casa através do seu celular, do seu smartphone, e entrar na sua casa para a gente compartilhar conhecimento. E eu espero de todo o meu coração que, assim como eu, que estou com o meu coração aberto para dar conhecimento, que você também abra o seu coração para receber todo esse conhecimento, tá? Porque é uma forma da gente trocar, da gente se alinhar com essa poderosa energia. Lembrem, se você entrou aqui nesta live, se você chegou aqui no meu perfil, não foi por acaso. A gente entrou em ressonância de alguma forma, ou seja, o meu conteúdo ele te atraiu, ou o título da live te atraiu. Lembrando que nós estamos no mês de maio, então é o mês que nós mulheres devemos nos empoderar. E essa semana também ela acontece porque mês de maio, como eu já falei antes, é um mês feminino, é o mês onde a gente comemora ali, dia 8, inclusive dia 8 de maio, é o dia em que a gente comemora o câncer, a gente comemora o câncer de ovário também. Temos ali o Dia das Mães, e nós temos também uma data muito importante, que inclusive foi uma inspiração que eu tive para poder fazer essa semana de conteúdos aqui para vocês, que é o dia 28, o próximo dia 28, já pertinho do final do mês, que é o dia dedicado ao Dia Internacional da Luta pela Saúde Feminina. Então, meus amores, a gente sabe que hoje na nossa sociedade, nós que somos mulheres, você que é mulher assim como eu, o meu grande público aqui são mulheres, né? Que tem alguma doença de pele, mas que também que é onde eu falo muito, né, desse conteúdo, e agora a gente está direcionando o conteúdo mais assim para a saúde da mulher, principalmente nessa semana, porque eu entendo que a maioria das minhas seguidoras são mulheres, mas além de qualquer questões alheias à pele, a gente também é mulher, e a gente também tem os nossos compromissos, né, o nosso trabalho. Eu tô aqui trabalhando, isso aqui é meu trabalho. A gente tem a nossa família, a gente tem as nossas obrigações se você é casada, com o seu casamento, com o seu parceiro. A gente tem as nossas obrigações com os nossos filhos, com a sociedade, com a família. E muitas das vezes a gente fica tão sobrecarregada, não é verdade? Coloca aqui pra mim se você já não passou por isso, de se sentir assim, com tanta coisa pra fazer, tipo assim, o tico-teco tá aqui, com tanta coisa pra fazer, e você acaba esquecendo de cuidar de você, de por exemplo, fazer coisas simples. De ler um bom livro, de fazer uma massagem, de ir no salão, de fazer as unhas, sabe? Então, a gente precisa entender o seguinte, que nós, de uma certa forma, nós mulheres, temos ali assim, esse cuidado já intuitivo, né? De cuidar da gente, de entender que a gente precisa de cuidado, mas por muitas vezes, por conta de todas as obrigações que nós temos aqui no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente como a gente deveria e como a gente gostaria, não é verdade? De ter aquele dia pra gente ir no salão, de arrumar o cabelo, de fazer as unhas, de cuidar do nosso corpo, de fazer mais exercício, de se alimentar melhor. E quando a gente fala de se alimentar melhor, não é só apenas comer um alimento para saciar a fome. É de fato comer um alimento para, como eu falei antes, nos tornarmos mulheres nutridas. Saciada é diferente de estar nutrida. Quando eu falo de nutrida, se refere à nutrição. A nutrição de quê? Das nossas células. E isso a gente só obtém, não é através de medicamento, é através da alimentação, porque a nossa alimentação não tem só um nutriente, não tem só um mineral. Tem uma gama de nutrientes, por exemplo, em uma fruta, em um vegetal, e a gente precisa colocar isso para dentro do nosso corpo. Por quê? Nesses momentos em que a gente passa, por exemplo, aqui, que é uma das situações, um dos distúrbios femininos, quase que não sai, né? Que é a síndrome pré-menstrual, a tão temida TPM, eu passo por isso. E eu acredito que você aí do outro lado também deve passar. Coloca aqui pra mim, se o teu ciclo menstrual, como é que é? Ele é com TPM, ele é sem TPM, ou ele é um mix dos dois?
tá? Coloca aqui pra mim. Inclusive, eu até abri ontem lá no Instagram, aqui no Instagram, uma enquete perguntando, né? E assim, a maioria das pessoas falou que sim, que passa pela síndrome pré-menstrual e muitas das vezes é um mix dos dois ali. Um mês tá com mais sintomas, outro mês o ciclo menstrual já é um pouco mais leve e assim vai. Meus amores, isso não é normal, tá? Isso não é normal, principalmente quando a gente tem uma síndrome pré-menstrual que é popularmente o que a gente conhece de TPM, muito exagerada, demais. Quando a gente, tipo assim, fica pavio curto mesmo lá e perde as estribeiras muito fácil. Isso significa que a gente precisa dar aporte nutricional para o nosso corpo, tá? Então, quero agradecer aqui a Ana Rita, que tá aqui com a gente, a Soledade, a Rosália. Sejam muito bem-vindas, meus amores, mulheres nutridas, porque depois dessa semana aqui, a vida de vocês não será a mesma. Vocês vão ter, assim, uma bagagem de conhecimento e de conteúdo que são, assim, muito importantes na nossa saúde como mulher. Então, aproveita, convida mais pessoas para estar participando dessa live. Chama sua mãe, sua irmã, suas amigas. Por quê? E para você também que tem filha, mulher, adolescente, é muito importante. Minhas sobrinhas aí vivem reclamando de síndrome pré-menstrual, tá? Então, assim, tá sendo cada vez mais comum. E um detalhe importante, tá? Quando a menina, nós adolescentes, né? As meninas ali que estão na fase da adolescência, tem ali a menarca, que é a primeira menstruação, muito cedo, a gente tem estudos, inclusive, que mencionam que se essa adolescente, se essa menina tem uma menarca muito precoce, ela consequentemente vai ter ali uma menopausa também mais precoce. Então, olha só a importância da gente aprender a cuidar do nosso corpo, a nutrir o nosso corpo nessa visão da saúde da mulher, da saúde feminina, que é o que a gente vai abordar agora. Então, falando aqui já diretamente aqui do nosso conteúdo, vamos lá. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Quem puder me dar um feedback, tá? Coloca aqui nos comentários pra mim, tá? Então, meus amores, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar aqui o que é, na verdade, a síndrome pré-menstrual, que a gente conhece, né, como TPM. Quando a gente fala em síndrome, é importante a gente ter em mente que síndrome não é um sintoma apenas, mas um conjunto de sintomas, que é o que a maioria das mulheres sentem, né? E a gente vai já chegar lá. Vou, inclusive, ler aqui direitinho o conteúdo aqui pra vocês. Quando eu estiver olhando pra cá, é porque eu tô olhando aqui para os tópicos aqui, que eu não quero esquecer nada, tá? De passar pra vocês. Até porque pra gente abrir uma live pra poder falar de qualquer assunto aqui, a gente tem que estudar, não é só abrir aqui a câmera e sair falando, enfim, tá? Então, assim, coração aberto. A síndrome pré-menstrual, ou como é muito conhecida, né, a TPM, a tensão pré-menstrual, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, emocionais e comportamentais que se iniciam na semana anterior à menstruação e que se aliviam e diminuem com o início do fluxo menstrual, tá? E o que causa essa síndrome, essa tensão pré-menstrual? Na verdade, existem vários estudos, mas não tem assim uma causa muito clara, né? Do que seria, mas os estudos sempre direcionam para flutuações hormonais durante o ciclo menstrual, tá? E quem tem essa síndrome pré-menstrual? Mulheres que ovulam. E quando eu falo em ovulam, a gente vai já falar e entender um pouquinho do que é o ciclo menstrual, o que acontece ali durante essas fases do ciclo menstrual. Então, mulheres que ovulam, não, quem tem TPM, né, estão ali nesse bloquinho, ali nesse conjunto de mulheres que, quem tem a síndrome pré-menstrual são mulheres que estão ali em idade reprodutiva, que estão ovulando todos os meses. E um detalhe muito importante aqui, quem faz uso de contraceptivo oral pode inclusive ter, e a maioria das mulheres, na verdade, tem a síndrome pré-menstrual, mas ela é muito mais branda, os sintomas são muito mais leves, tá? Os anticoncepcionais eficientes na síndrome pré-menstrual são os que cortam a ovulação, tá? Então, às vezes, nem todo o anticoncepcional, ele vai te impedir de ovular e, consequentemente, que você tenha uma síndrome pré-menstrual, ali a TPM mais branda, tá? É importante a gente falar isso. E outra coisa também,
Antes que vocês me perguntem sobre o Dilmirena, que é um método contraceptivo, ele é um método já muito utilizado, tá? E, assim, ele não impede a ovulação. Portanto, ele não impede os sintomas da TPM, ok? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele está dividido em várias fases, mas eu vou falar aqui das três grandes fases desse ciclo, tá? Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem quais são as fases do ciclo menstrual de vocês? O médico, a médica, a gineco de vocês ou o ginecologista já comentou com vocês como é que funciona? Vocês conseguiram entender? É importante, quando a gente fala de saúde feminina, e nós mulheres entendermos como que funciona o nosso ciclo, como que ocorrem essas flutuações hormonais, porque isso justifica muito dos sintomas que nós sentimos da TPM. E vocês vão aprender isso aqui nessa aula hoje, tá? Quem não está com sua água do lado ou seu chá, pegue seu chá, sua água. Hoje eu vou de água, tá? Para poder a gente se hidratar. Lembrem que a água é importante para hidratar a nossa pele. E essa região aqui dos olhos, ó, ela depende de água. Senão a gente fica com olheira, né? E envelhece mais rápido. Então, sempre tenha um copo, uma garrafinha do lado. Continuando aqui, meus amores. Primeira fase do ciclo menstrual. Coloquem aqui pra mim se tá fazendo sentido isso aqui pra vocês, tá? Apertem aqui no coraçãozinho, curtam a live para que o Instagram entenda que esse conteúdo ele é relevante. E ele é relevante, sim. Pegue esse aviãozinho que tá aqui, compartilhe com as pessoas, com as mulheres do seu ciclo de amizade, com as mulheres da sua família. Essa semana é dedicada à saúde feminina aqui nesse Instagram. Então, a gente vai falar muito. O meu conteúdo vai ser direcionado para isso, certo? Fase folicular, que é a primeira fase aqui do ciclo menstrual. Nessa fase folicular, os hormônios que estão ali, na predominância não, que estão presentes ali, mas estão baixos, o estrogênio e a progesterona, estão em nível baixo. O que significa esta fase folicular? Ela começa depois do término da nossa menstruação, quando a gente para de sangrar, quando a gente termina ali o nosso ciclo, tá? O nosso fluxo menstrual, quando não sangra mais. Temos ali nesse período, como é que ele é caracterizado? Nesse período nós temos ali mais disposição inclusive para a gente fazer exercício, o nosso humor melhora, a gente fica com alto astral, a gente tem mais libido, mais vontade de fazer sexo com o nosso parceiro. Temos mais resiliência, controle do estresse, ou seja, alguma situação pode até acontecer, mas você consegue ali ter um jogo de cintura e não deixar, digamos, a peteca cair, tá? Então, nós temos mais resiliência frente ao estresse nesse momento. A gente não se afeta tanto assim com as situações negativas, com algo que possa acontecer na nossa vida. Então, parece que tudo fica mais colorido. Inclusive, é durante esse processo, durante essa fase aqui, que nós mulheres temos aqui a nossa criatividade lá nas alturas, que a gente tem essa criatividade de fazer as coisas acontecerem, que a gente tem o ímpeto de fazer as coisas acontecerem, porque nós estamos no nosso momento criativo. Então, é nesse momento que, se você tem projetos novos no trabalho, ou para as outras áreas da sua vida, que você tem que colocar realmente a mão na massa. Ou seja, o nosso ciclo menstrual não deve ser olhado como algo doloroso. Não. E por mais que você tenha muitos sintomas da síndrome pré-menstrual, que a gente vai já falar, mas com a nutrição, mulheres queridas, mulheres nutridas, a gente consegue ajustar tudo isso para que a gente tenha um ciclo mais tranquilo e mais leve, sem muitas dores, sabe? Enfim. Que a gente consiga passar por esse período com mais leveza, com mais carinho, com mais alto amor. E quando a gente olha para a nossa alimentação e entende como o nosso ciclo funciona e como o nosso corpo funciona, aí sim a gente consegue, sabe, respirar a paz literalmente. Porque ninguém merece estar num ciclo menstrual com cólica principalmente e com enxaqueca principalmente, né? Fala sério. Não dá nem pra gente trabalhar, nem pra gente se concentrar, né, em fazer o que a gente precisa fazer. Então, vamos aqui para a segunda fase do ciclo, que é a fase ovulatória, que nada mais é daquele período onde nós mulheres estamos ali ovulando. Ou seja, nesse período, o que está ali em predominância e crescendo é o hormônio que a gente chama, não precisa guardar esses nomes, tá? É o hormônio luteizante. Esse hormônio, o que ele faz? Ele estimula ali
o folículo dominante, estimula a liberação ali do folículo dominante, que é aquele folículo que ele vai caminhar ali, que vai sair do ovário, vai caminhar pelas trompas e vai se romper, liberando o que a gente chama do óvulo. E se nesse período ali você tiver relações com seu marido, seu parceiro, você vai correr o risco de engravidar, se você não tiver protegida. Então, essa é a fase da ovulação, a fase ovulatória, tá? Só pra gente entender. Segunda fase. Agora vamos para a terceira fase. E, meus amores, é aqui que o bicho pega quando a gente fala de TPM, de síndrome pré-menstrual, tá? A fase ovulatória, a fase lútea, na verdade, perdão, a fase lútea, que é a terceira fase, só recapitulando. A fase folicular, onde a gente tem ali estrogênio e progesterona baixa, tá? É a fase que a nossa fase criativa que a gente tá no flow ali, alegria total, enfim. Fase ovulatória, nosso corpo está trabalhando para fecundar, para liberar um óvulo que em situações ali que for acontecer, o seu organismo tiver propício, vai haver uma gravidez, vai haver a fecundação, né? E a fase lútea, né? A fase lútea é a fase onde a gente tem ali a progesterona alta, tá? E o que esse hormônio progesterona faz no nosso organismo? Na fase ovulatória não é a fase onde acontece a gravidez, tá? É aqui na fase lútea. Vamos já entender aqui. Fase ovulatória, estamos ali trabalhando para produzir o nosso folículo, para liberar o nosso óvulo. Onde existe um folículo dominante que ele vai jogar esse óvulo ali nas trompas que vai caminhar até o útero. E aqui na fase lútea é onde a gente tem a progesterona alta, onde ocorre o espessamento desse endométrio, tá? Ou seja, dentro do nosso útero nós temos uma camada ali e essa camada ela tem que estar bem espessa, tá? Para caso ocorra a gravidez, esse óvulo que vai se juntar com o espermatozoide, que vai se tornar um embrião, ele consiga cavar ali e se fixar nessa parede do útero, nessa parede do endométrio, tá? E é aí que vai acontecer a fecundação e se gera a gravidez. Quando isso não acontece, aí a menstruação vem. Essa camada espessa desse útero ali, ela acaba se degenerando, né, ocasionando ali a menstruação. Se descama e causa a menstruação, tá? Então, essas são as 3 fases do nosso ciclo menstrual. Talvez seja meio complexo aqui porque tem hormônio, esses nomes aqui, mas depois, se você quiser, assiste de novo, com calma, que você vai entender. Sim, é importante que a gente entenda para a gente saber qual é a fase e qual é o nosso período que acontece os sintomas da síndrome pré-menstrual, para que a gente possa, com estratégias nutricionais e com alimentação, agir nesta fase para a gente diminuir e controlar esses sintomas e viver uma vida, em paz, né? Com todos esses sintomas. Ninguém merece ali ficar raivosa e irritada 30 dias todos os meses, né? Passado esse período aqui da ovulação, né? A fase lútea, que é essa última fase, ela dura em média 14 dias, tá? Que é a fase antes da gente menstruar, dura em média 14 dias. E a TPM, a síndrome pré-menstrual, que é ocasionada por vários sintomas que a gente vai já falar aqui, ela acontece justamente ali nessa segunda semana, tá? Tem os 14 dias, que envolve essa fase lútea ali, onde a progesterona tá alta, onde o endométrio começa a espessar, e é nessa fase já que antecede ali 7, 10 dias na última semana antes da menstruação, que a gente precisa cuidar. Já há risco que a gente precisa ali intervir com essas estratégias nutricionais que a gente vai falar durante esses 14 dias antes da menstruação. Então, por isso que é interessante você, inclusive, ter o hábito de anotar o dia que você fica menstruada, para você saber quando vai ser o seu próximo ciclo, tá? O seu ciclo começa no seu primeiro dia menstrual. Então, é importante que você fique atenta e anote. Se você não gosta de anotar em papel, tem muitos aplicativos, tá? Que facilitam a nossa vida, inclusive pra gente colocar lá o dia que começa, o dia que termina, e também pra gente colocar os sintomas que a gente tá sentindo. Pra você, inclusive, fazer essas estratégias, tá? Que eu vou te falar agora, pra você ir acompanhando mês a mês a redução dos sintomas. Isso é muito interessante, tá? Ai, gente, coceira aqui no nariz.
Aí, meus amores, é na segunda semana, nessa última semana ali, né, dessa fase lútea, que as mulheres aqui têm mais queixas em relação à TPM. E a TPM ali, para algumas mulheres, quando tem uma TPM muito forte, já se iniciam praticamente 15 dias antes desse período ali. Ou seja, é quase, metade do mês em que a mulher fica ali com esses sintomas de TPM. E isso, durante o período da menstruação e durante o período da TPM, a gente coloca o nosso corpo naquele modo inflamatório. E é por isso que a nutrição ajuda, e é por isso que a alimentação direcionada para a saúde da mulher ajuda muito. Então, já pensou, né? A gente fica ali menstruada de 3 a 5 dias. E aí, parte desses outros dias a gente tem síndrome pré-menstrual. Como que a gente consegue viver desse jeito? Não dá. A gente precisa agir na causa. E a causa, muitas das vezes, não é você tomar ali, se entupir de medicamento, se entupir de remédios para cólica, para dor de cabeça. Não. A gente precisa nutrir o nosso corpo da forma adequada. E eu vou te falar de um nutriente que ele é, assim, um nutriente chave pra gente começar a melhorar esses sintomas, tá? Vamos já chegar lá. Antes disso, então deu para entender aqui, meus amores, aqui, qual é a fase que ocorre a tensão pré-menstrual? Basicamente, são de 7 a 10 dias antes do período da sua menstruação. Então, é nesse período que você vai ter que ficar atenta para incluir mais alimentos com esses nutrientes que até o final da live eu vou te falar e você vai ser, assim, outra mulher, tá? No mês que vem, se você implantar, se você aplicar tudo que você aprender aqui, a sua síndrome pré-menstrual, seu ciclo menstrual vai ser outro. Eu te garanto, porque eu vivo isso na minha pele. Então, não tô falando aqui por experiência própria como mulher, num papo de mulher para mulher aqui com você, tá? Então, olha aqui. A Alcide tá aqui com a gente, Kátia também tá aqui. Deixa eu ver aqui. É o Ornilo Cobb. Acho que é isso, né? Então tá aqui, ó. Tem um homem aqui, inclusive, na live, ó. É bom que aprende tudo e passa pra esposa, pra namorada, parceira, enfim. E é isso aí, meus amores, porque conhecimento nunca é demais. Como eu sempre digo aqui, quando a gente divide, meus amores, a gente soma. Quando a gente compartilha, a gente multiplica esse conhecimento. Então, ó, multipliquem esse conhecimento, tá? Compartilhem com mais mulheres a nossa Semana da Saúde Feminina para que mais mulheres possam se empoderar na sua saúde feminina e tornar o seu ciclo menstrual mais leve, tá? Sem tensão pré-menstrual, que é tudo que a gente não quer. Viver com dor, com cólica, com estresse, com irritabilidade. Quais são os sintomas da síndrome pré-menstrual? Lembra que eu falei que a síndrome não é só um sintoma, mas um conjunto de sintomas? A palavra síndrome significa isso, tá? Então, os sintomas, para você ter uma ideia, tem estudo aí que já foram catalogados mais de 150 sintomas conhecidos relacionados à síndrome pré-menstrual. E dentro desses sintomas aqui, a gente pode citar os sintomas físicos, emocionais e comportamentais, que são os sintomas que afligem a grande maioria das mulheres durante o seu ciclo. Então, sintomas físicos. Coloquem aqui para mim nos comentários quais são os sintomas que você mais sentem aí no ciclo menstrual de vocês. Sintomas físicos aqui estão relacionados a inchaço e dor nas mamas, tá? Eu, inclusive, quando eu tinha uma TPM muito, muito forte, nossa, eu tinha muito inchaço nas minhas pernas e uma dor, assim, exagerada nas mamas, que não podia nem tocar, nem usar sutiã, pra você ter uma ideia, tá? Hoje, já consigo passar pelo meu ciclo de uma forma mais branda. Tem meses que eu sinto, assim, um leve desconforto e apresento, assim, um ou outro sintoma, mas já corrijo com a suplementação, com a alimentação, e aí tudo a gente passa de uma maneira mais tranquila, respeitando, é claro, o nosso momento, o nosso ciclo ali, que é o momento da gente ficar um pouquinho mais reclusa, quando a gente tá ali no período menstrual, quando a gente está sangrando, né? Então, sintomas físicos, inchaço e dor nas mamas, dor e inchaço nas pernas também, enxaqueca, fadiga, cansaço, inchaço abdominal também e acne. Esses são os sintomas físicos, alguns dos sintomas, tá? Me conta aqui, você que tá no ao vivo e você que vai assistir o vídeo gravado, quais sintomas desses que eu vou falar agora você sente?
Em relação aos sintomas emocionais e comportamentais, ansiedade, irritabilidade, depressão, mudança de humor de forma brusca, depreciação da autoimagem, por mais que seu corpo esteja legal, enfim, que antes do período menstrual esteja tudo bem, você vai, se olha no espelho, coloca aquela roupa, nada fica bom, sabe? Então, é muito importante a gente ter a nossa autopercepção nesse momento do nosso ciclo. Alterações de autoimagem, já falei, alterações do apetite também, tá? Mas assim, o que eu mais vejo na minha prática é a irritabilidade, mudança de humor e também os sintomas físicos, como o inchaço, dor nas mamas e muitas crises também de enxaqueca e dor de cabeça que antecedem ao período pré-menstrual. Então, esses são alguns dos sintomas, tá, mais vistos aqui, sendo que nós temos aqui catalogados mais de 150 sintomas conhecidos relacionados à síndrome da tensão pré-menstrual. E, meus amores, um pouquinho para a gente entender aqui o que ocorre no nosso corpo durante a síndrome pré-menstrual, durante o período pré-menstrual. O que acontece para que a gente desenvolva todos esses sintomas aqui, tá? Antes de eu te falar, aproveita aqui, curte a live para eu saber que você tá entendendo, para eu saber que esse conteúdo tá valendo a pena. Tá valendo a pena você tá aqui? Tá valendo a pena você parar alguns minutinhos do seu dia, dessa manhã, para você estar aqui aprendendo sobre saúde feminina com a Nutri? Coloca aqui para mim nos comentários, tá? Então, muitos estudos apontam que há uma severa redução de alguns nutrientes nesse período pré-menstrual, que a gente deve dar muita atenção mesmo, tá? E esses nutrientes ali estão envolvidos na redução ali da vitamina B6, estão ali reduzidos o magnésio, o cálcio e a vitamina D. Mas hoje eu quero falar principalmente com vocês aqui de 2, tá? Porque não vai dar tempo da gente falar tudo, porque assim, isso aqui é um conteúdo para uma aula mesmo ali de mais de 1 hora, enfim. Então eu tentei trazer, enxugar o máximo aqui pra gente falar realmente o que é necessário aqui, nesse tempinho que a gente tem por aqui. Então, estudos mostram que esses nutrientes, magnésio, cálcio, vitamina B6 e a vitamina D estão reduzidos nesse período, e que a gente, mulher, nós temos que ingerir, que aumentar o aporte desses nutrientes durante esse período, para que a gente não sofra todos os meses com os sintomas da tensão pré-menstrual. E assim, esses nutrientes precisam ser inseridos na nossa alimentação, seja na forma de alimento ou seja na forma de suplemento manipulado, tá? E o que mais que ocorre aqui? Durante esse período ocorre também uma redução dos nossos níveis de serotonina. Para quem não sabe, a serotonina é o nosso neurotransmissor, tá? No qual a gente, que está relacionado com a sensação de prazer, de bem-estar da nossa saúde. Então, quando a gente tá ali, tipo, cabisbaixo, tá borocochô, tá triste ali, com certeza nós estamos ali com alguns dos nossos neurotransmissores afetados, ou não trabalhando da forma que deveriam, tá? Não que a gente ficar ali triste não seja normal, sim. Agora o que não pode é essa oscilação, uma hora tá triste, uma hora tá alegre, uma hora tá irritada, enfim. Significa que alguma coisa tá acontecendo de errado, tá? E outra coisa, relacionando aqui essa questão da serotonina, aqui entra, meus amores, aquele momento em que as mulheres sentem mais necessidade e vontade de comer um doce ou, por exemplo, um chocolate, tá? E quando a gente sente essa necessidade aqui de comer doces, por que será que as mulheres sentem essa necessidade de comer doce no período menstrual, né? Será que isso é psicológico? E eu te digo que não é. Na verdade, o nosso corpo ali, ele está fazendo isso numa tentativa dele equilibrar todas essas funções fisiológicas. Porque nesse momento, no ciclo menstrual, por conta do magnésio estar em baixa, e o magnésio, ele é um precursor, um cofator, ele que ajuda na produção de serotonina, ele está em baixo. Está baixo, está reduzido nesse momento, porque o nosso corpo, nesse momento que antecede ali a menstruação, e durante a menstruação, nós estamos ali
estimulando o nosso sistema imunológico a produzir muitas substâncias pró-inflamatórias, aquilo que inflama o nosso corpo. E isso é natural do nosso organismo, mas com uma alimentação adequada, correta, a gente consegue estar equilibrando esses níveis de nutrientes, dando mais aporte nutricional para as nossas células, para que elas fiquem de fato nutridas, e isso sim é ser uma mulher nutrida, e você consiga passar pelos seus ciclos sem tanto sofrimento, sem tantos sintomas. Deu para entender? E aí, não é psicológico, tá? É justamente uma forma que o teu corpo ele encontra para justamente colocar a serotonina para dentro do nosso cérebro, né? Para que a gente não fique ali com essa fadiga, enfim, com todos esses sintomas ali, com a baixa de serotonina. Então, por isso que a gente pensa ali. O que acontece? Ao comer o chocolate ali, o nosso corpo ele libera a serotonina. Por quê? Porque um chocolate que ele provém de cacau, não é achocolatado, de cacau, acima de 70%, ele tem ali triptofano na sua composição. E o triptofano, ele é um aminoácido que ele faz parte da síntese para formar o neurotransmissor serotonina. Então, a gente precisa sim colocar, se você puder, um bom chocolate durante essa fase para você suprir essa demanda, tá? Então a dica é consuma um chocolate ali com mais de 50% cacau, com mais de 70% cacau, de preferência sem leite, tá? Não é esses chocolates de mercado, é um chocolate que tenha cacau na composição. E aqui vale também para um chocolate líquido, né? Um bom chocolate líquido com leite vegetal também preparado ali quentinho antes de você dormir também ajuda muito, tá? E a síndrome pré-menstrual, que é esse conjunto de sintomas, ela pode ser agravada por algumas questões aqui. A primeira é quando a mulher tem uma alimentação super ruim, rica em alimentos industrializados, que são alimentos pró-inflamatórios. Então, a máxima aqui, que a gente profissional sempre prega, mais alimentos naturais, mais alimentos que tenham essa função funcional, que tragam benefícios para a nossa saúde, com potencial anti-inflamatório, antioxidante, mas a gente precisa nesse momento do nosso ciclo, tá? Então, aqui é nutriente, é comida de verdade. É aquele alimento que você encontra na feira, não é na prateleira do supermercado, tá? O que mais aqui que pode agravar esses sintomas da TPM? Já falei aqui, alimentação, né? Uma alimentação ruim, com potencial inflamatório, e também depressão, quadros de depressão também. Porque, infelizmente, meus amores, a depressão ela é tratada ali pelos médicos, enfim, por alguns profissionais da saúde com medicamento. E muitas das vezes eles esquecem de entender que boa parte da nossa serotonina, ela é produzida, vocês sabem onde que é produzida a nossa serotonina? É no órgão que eu mais falo aqui nesse Instagram, que é o nosso intestino, onde é localizado o centro da nossa saúde também. Tá? Então é lá no nosso intestino, então por isso que nós devemos cuidar do nosso intestino, da nossa saúde intestinal. E intestino bom não é você ir no banheiro todos os dias, tá? Já adianto. E continuando aqui, quando você já tem propensão para desenvolver depressão, já teve quadros depressivos, então a gente precisa incluir ainda mais esses nutrientes na alimentação para que você possa, como mulher, dar um suporte para o seu corpo, dar nutrição para o seu corpo, para que ele possa promover mecanismos que vá desinflamar durante esta fase do ciclo menstrual, tá? E quais são os nutrientes chaves que a gente precisa no período menstrual? E de que forma que eles são capazes de minimizar todos esses sintomas? Bem, é aqui, meus amores, é aqui que a nutrição na saúde da mulher entra, tá? Por quê? Nós já vimos que nós precisamos ali. Nós já vimos que os nutrientes que estão em baixa, que estão em depleção, como a gente chama, que estão reduzidos durante o ciclo menstrual, é o magnésio, a vitamina B6, o cálcio e a vitamina D. E todos esses são cofatores importantes para a nossa saúde. E eu quero falar com vocês aqui principalmente sobre o magnésio e a vitamina B6. Mais importante mesmo aqui da gente olhar, quando a gente fala de síndrome pré-menstrual, é o magnésio. Você vai já entender aqui. O magnésio, inclusive, ele está associado, quando ele está em deficiência, e muitas vezes, e a maioria da população,
está em deficiência de magnésio, tá? E a falta dele está relacionado com problemas, com doenças do sistema cardíaco, com doenças cardiovasculares, com diabetes e com depressão, que a gente já falou, tá? Porque magnésio, ele ajuda na síntese, na formação da serotonina, tá? Que é produzida na sua grande maioria lá no intestino. Que mais? E quais são... E o que acontece, né, quando a gente tem essa queda de magnésio durante o ciclo menstrual? E qual é o período, né, que acontece? Claro que é durante a fase lútea, que é aquela fase que antecede ali os 7 a 10 dias antes da menstruação, o período antes, os 10 dias antes da menstruação. Esse período que é a fase lútea. E é nesse período que a gente vai ter que focar, melhorar a nossa alimentação com muito aporte nutricional voltada para o controle dos sintomas da tensão pré-menstrual, da síndrome pré-menstrual, tá? Então, a consequência é, quando a gente tá com a baixa de magnésio, gente, cólica menstrual, tá? Ou seja, quando você ajusta o magnésio durante esse período, dá mais magnésio durante esse período para o seu organismo, você provavelmente vai ter cólicas muito reduzidas, ou talvez nem tenha, tá? Então, assim, consequência de deficiência de magnésio ali nesse período. Aumento de cólica, enxaqueca. Quem nunca aqui, mulher, que durante o ciclo menstrual não apresenta dores de cabeça ou enxaquecas, tá? Com náuseas, inclusive. Depressão, principalmente, a depressão aqui, principalmente pela redução da serotonina, né? Porque a mulher deprimida ali, ela tem uma baixa de serotonina, que é por isso que ela fica ali, mulher triste, apática, entristecida, não consegue ver colorido e beleza em nada na vida, né? Então, justamente pela redução da serotonina, pela falta de magnésio e por essa alteração ali nesse ciclo ali, nesse metabolismo da serotonina. Por quê? Para que a serotonina seja formada, a gente precisa de aminoácidos. E o aminoácido ali que comanda é o triptofano, tá? E onde que a gente encontra triptofano, meus amores? Nós temos, sim, alguns alimentos que a gente encontra triptofano. E um deles é no cacau e na banana, tá? Então, olha só a maravilha que é a nutrição. Então, quando você já faz ali, por exemplo, uma banana amassadinha com canela e com cacau, você já está dando para o teu organismo ali nutrientes necessários para você controlar ali esses sintomas da TPM, associado ao aumento de cólica, enxaqueca, e você também já supre aquela vontade de comer aquele doce, que é muito presente nesse período. Só que você não vai chutar o pau da barraca e sair se entupindo de qualquer doce, de um pudim, por exemplo, tá? Você vai, com inteligência e sabedoria da mulher nutrida, tá? A partir dessa semana você vai ser uma mulher nutrida, com a inteligência e a sabedoria de uma mulher nutrida, fazer escolhas saudáveis, escolhas de forma consciente que vai nutrir o seu corpo, com essa finalidade. Isso é ser uma mulher nutrida, com inteligência, tá? Até porque se de repente você quer emagrecer, aí durante esse período menstrual você vai comer muita coisa de doce, como por exemplo bolo, pudim, esses doces assim que trazem mais prazer, né? Que o doce, né, traz mais prazer. Mas por que você não pode se valer nesse momento de um doce mais saudável? Então, ali, uma banana amassadinha com canela, com cacau, ou o próprio chocolate. Se permita esse prazer de comer um bom chocolate nesse período. Por que não? Claro que sim, pode sim, tá? E é bom pra você. Nós já vimos aqui, já foi falado aqui. O que mais, meus amores, aqui? Ah, sim. As consequências já falei, né? Que o aumento da cólica, todos os sintomas. Outra importância aqui do magnésio também, que a gente às vezes deixa passar despercebido. Durante esse período da tensão pré-menstrual, que antecede, né, a menstruação, algumas mulheres, eu já fui essa mulher, de apresentar distúrbios no sono, de custar pegar no sono, ou de dormir assim picadinho, dormir e acordar várias vezes durante a noite, tá? E isso se deve por conta que muitas das vezes o nosso corpo não tem magnésio suficiente. E aí o magnésio, ele ajuda muito. O magnésio associado ao triptofano, tá? Quando a gente faz, por exemplo, ali numa manipulação na suplementação, ajuda demais
a controlar esses distúrbios do sono. E justamente faz com que a gente tenha uma noite de sono reparadora. Olha só que importância que isso tem, né? E tudo isso acontece, meus amores, por quê que nós não conseguimos ali, temos essa dificuldade para dormir? Porque durante esse período que antecede a menstruação, nós temos o quê? Uma baixa de melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono. Só que para a gente formar ali melatonina, nós precisamos de quem? Do magnésio. Porque ele que é o cofator, ele que participa da síntese de produção dessa melatonina no nosso corpo. Então, muitas das vezes, quando, por exemplo, seu médico passa só melatonina para você tomar ali, tá, você já tá tomando ela ali, mas e ali? E você continua tendo os sintomas de TPM, se você não corrigir a deficiência de magnésio, você vai continuar tendo os sintomas, os outros sintomas. Então, por isso que a gente tem que atuar, a nutrição, ela é uma ciência maravilhosa. Eu amo a minha profissão e a cada dia eu me apaixono, assim, dia após dia, quando caem as fichas, sabe, de entendimento, de conhecimento que a gente vai somando para a nossa própria vida, porque primeiro é em nós, profissionais, nós temos que viver isso na nossa pele, e eu vivo isso na minha pele diariamente, no meu corpo. Então, o magnésio para mim, ele é fundamental, porque ele traz tudo isso de benefício para mim, inclusive nessa questão aqui do sono, tá? Ajuda demais, porque não é só tomar melatonina, a gente precisa dar os cofatores para que o organismo produza melatonina. Senão você vai ficar refém de melatonina para a vida inteira, tá? E a gente não quer ficar dependente de medicamento, né? A gente quer que o nosso organismo funcione de forma equilibrada, com o menos custo possível, né? Outra importância do magnésio aqui. Que mais? Cadê? Outra coisa aqui. Durante o nosso período menstrual, nós estamos ali, como eu já falei, ativando vias inflamatórias do nosso organismo. E a gente ativa principalmente uma via que a gente chama da via eixo HPA, que é a via de produção do cortisol, tá? E essa via desse cortisol, quando ele está alterado, o que que faz? Causa mais inflamação, e a gente acaba ativando esta via libera várias substâncias na nossa corrente sanguínea que são capazes ali de ativar sintomas como, por exemplo, a cólica menstrual, tá? Então, a cólica menstrual nada mais é do que um processo inflamatório no nosso organismo, mas que a gente consegue estar reduzindo essa cólica menstrual quando a gente faz a suplementação, sim, de magnésio, tá? Principalmente o magnésio aqui, o magnésio dimalato, tá? O magnésio dimalato, porque além dele ser um magnésio que ele tem uma excelente absorção para o organismo, ele também tem esse efeito de relaxar, né? Esse efeito de relaxamento, então, ele promove ali o relaxamento da nossa musculatura lisa, o útero é uma musculatura lisa, né? E melhora a nossa sensibilidade à dor. Durante a cólica, a gente tem ali inflamação e a gente tem dor. E o magnésio, ele vai ajudar a melhorar essa sensibilidade à dor, portanto, ele ajuda assim no tratamento da cólica também. Então, é essencial que você já ali, 10 dias antes da menstruação, comece a fazer suplementação e comece a fazer uma alimentação voltada para essa finalidade, tá? Então, percebem como a nutrição aqui não é só uma nutrição que a gente tem na nossa cabeça ali. Inclusive, a gente tem que desmistificar isso, que profissional nutricionista é aquele profissional que vai ajudar mulheres no emagrecimento, pessoas a emagrecerem. Não é isso, gente. Nutrição trata doenças. Nutrição, e é essa área da nutrição clínica que eu amo e que eu me apaixono a cada dia. Porque a gente entende como que um mineral, que é o magnésio, ele é capaz de... Olha, só aqui na síndrome pré-menstrual, de ajudar mulheres a minimizarem cada vez mais esses sintomas. Então, isso é libertador. Conhecimento liberta, nutrição liberta. Sem nutrição não há saúde. Sem nutrição não há controle dos sintomas. Então, só o fato de você estar aqui, de ter esse entendimento, olha só quanta coisa que a gente já falou aqui, que é importante. Então, vamos para a fase final aqui da live, tá? Lembrando, meus amores, o tratamento não é igual para todo mundo, tá?
Quando a gente fala no tratamento da síndrome pré-menstrual, por mais que você faça uso de medicamento, mas você tem que incluir a terapia nutricional. E por mais que todas as mulheres que estão aqui, Kátia, Gabi, Alcide, tenham aqui sintomas da síndrome pré-menstrual, o mesmo tratamento não vai ser para cada uma, porque cada uma vai apresentar sintomas diferentes. Então, é muito particular e individual, tá? Em relação aqui às fontes alimentares, deixa eu só falar aqui para vocês quais são aqui as fontes de alimentos que vocês conseguem estar colocando na alimentação de vocês. Vitamina... e outra coisa que eu esqueci de falar, vitamina B6. Tem vários estudos também que mostram que quando ela está nesse período, ela faz a baixa ali na redução desse período que antecede a menstruação, e quando ela é suplementada associada ali, junto com magnésio de malato, as mulheres têm grandes chances de não desenvolver a síndrome pré-menstrual, ou se tem, é uma coisa bem leve. Então ajuda a reduzir os sintomas, tá, da tensão pré-menstrual. Fontes alimentares de vitamina B6, nós encontramos no farelo de arroz, no alho, no fígado de boi, na semente de girassol, tá? Nós encontramos também vitamina B6 no atum, no abacate, olha só. Na castanha de caju também nós encontramos vitamina B6. Então, já dá para você incluir aqui, por exemplo, aqui um abacate, fazer uma vitamina de abacate com cacau, que é fonte de magnésio, que é fonte de triptofano, que é fonte de vitamina B6, excelente, tá? Outras fontes aqui de magnésio, tá? Nós encontramos aqui, principalmente nas folhas verdes escuras. Então, couve e espinafre, tá? Então, lembra do suco verde aqui, que muitos profissionais falam? O suco verde não é só um suco para emagrecer. Ele é longe disso, tá? O suco verde, ele tem ali, atua de forma sinérgica com os nutrientes ali. Então, quando você pega ali a rodelinha de abacaxi, coloca ali umas folhas de couve, coloca ali meia bandinha de limão. E, se quiser um plus ainda mais, uma colher de biomassa de banana verde, tem post sobre isso aqui no perfil. Você potencializa ainda mais esta bebida matinal, que fica super nutritiva, para você fazer o uso dela durante seu período pré-menstrual, para você dar fonte de magnésio, porque as folhas verdes escuras são fontes de magnésio. O espinafre, ele tem mais magnésio do que a couve, tá? Só que o espinafre, a gente não pode consumir ele da forma crua. Então, se você for fazer o suco com ele, você tem que primeiro ali dar um susto, vamos dizer assim, tá? Esquenta uma aguinha ali e coloca as folhas, quando a água já tiver com aquelas borbulhinhas começando a borbulhar, joga ele lá, deixa ali um minutinho e aí você tira essas folhas e você faz o seu suco com o espinafre, tá? Da mesma forma que você faria com a couve. Toma uma água aqui. Então, onde você encontra a fonte de magnésio? Num grão que eu amo, que é o feijão preto, tá? Então, assim, feijão preto tem magnésio, tem silício, que é excelente para nossa pele também. No grão de bico você encontra magnésio. Na semente de abóbora também, aquela semente da abóbora que a gente costuma jogar fora, aquele miolinho da abóbora, né? Da abóbora, do jerimum, não sei como você conhece na sua região. Não joga fora, guarda aquela semente, lava aquela semente bem lavadinha, tirou todo aquele liso da semente, né? Aí você lava aquela semente, faz uma misturinha ali, coloca um azeite, coloca numa travessinha, coloca um azeite, coloca um orégano, coloca um alecrim, uma pitadinha de sal, cúrcuma e coloca na airfry ou no forno para você fazer um snackzinho para você estar consumindo. É uma semente que ela é rica, tem 43 miligramas de magnésio na semente de abóbora, que a gente descarta, que vai pro lixo, né? Por falta de conhecimento. Mas você, mulher nutrida, que está participando da Semana da Saúde Feminina, não vai mais desperdiçar essa riqueza de nutrientes, que é o magnésio da semente de abóbora e que te ajuda demais na tensão pré-menstrual. Cacau em pó, tá? A aveia também, a mandioca cozida, couve, rúcula, banana, também fonte, o abacate que a gente já falou, quiabo, tá? Então, assim, alguns dos alimentos aqui que eu falei pra vocês que são, acredito que são acessíveis aí na região de vocês, tá? Que são fontes excelentes de magnésio. Então, meus amores,
A gente já tá caminhando aqui pro final da live. O conteúdo que eu tinha pra hoje é esse aqui. Então, assim, eu abri o meu coração aqui. Por mim, ficava falando com vocês por mais tempo aqui, mas enfim. Vamos aqui seguir a vida, seguir o dia, né? Com os atendimentos aqui no consultório. E eu espero que todo esse conhecimento, ele impacte a sua vida, a vida das mulheres que você conhece também, e que possam te ajudar a passar pela TPM, pelos sintomas ali da síndrome pré-menstrual durante o seu ciclo de uma forma mais leve. Então, assim, inclua mais essas fontes de vitamina, essas fontes de minerais na sua alimentação, que você vai ver como que a sua vida vai mudar, como que a sua menstruação vai ser um outro momento na sua vida, tá? Então eu espero de todo o coração que você pegue esse conhecimento, não guarde só para você não, compartilhe com mais mulheres, para que a gente possa ter mais mulheres ali livre desses sintomas e mais mulheres com autoconhecimento do seu ciclo, com mais mulheres que tenham liberdade durante o seu período menstrual e que não sofram mais com todos os sintomas da síndrome fúngica. Quero agradecer você que ficou até o final e para você também que vai assistir o vídeo gravado. O meu abraço enorme, o meu abraço carinhoso por você estar aqui desfrutando dessa nossa semana, dessa nossa linda semana da saúde feminina. E eu aguardo você amanhã em mais uma live para a gente falar mais desses distúrbios relacionados à saúde feminina. Um beijo enorme.